meus amores! Hoje, na aula de História, nós vamos conhecer uma nova cidade, a cidade de Roma. Muito bem, é isso mesmo, Roma. Aonde que essa cidade fica localizada atualmente? No país da Itália. A Itália é um país que parece uma botinha, bem no meio do mar Mediterrâneo. Se vocês abrirem a apostila na página 80, vocês vão identificar a Itália. É uma botinha que parece que está chutando uma outra ilha. A Roma, ela é uma cidade muito antiga. Muito antiga mesmo. Mas, há 100 anos, por volta mais ou menos de 100 anos depois de Cristo, o Império Romano era o maior de todos conhecido. Pois o Império, ele pegava uma parte muito grande de Roma. O Império Romano. Tá vendo todos esses vermelhinhos aqui? É aonde o Imperador Romano, ele comandava. E cada região tinha o seu governador. Então, a Roma foi um império muito forte mesmo. É um reinado que durou por muito tempo. Lá no século I, a vida ela era bastante agitada. Tinha praça, tinha casa de banho. Casa de banho? Hoje em dia seria os clubes com as piscinas, onde as pessoas elas pagam para poder estar curtindo no verão. Mas lá era público, eram como se fossem umas casas de piscina pública. Templos, a praça principal ela chamava Fórum. Vamos no Fórum, era onde era a praça principal. Basílica. Basílica? É a prefeitura, aonde que ficava todos os políticos da cidade. Então a cidade de Roma, ela era muito moderna pro tempo dela. Muito moderna mesmo pro tempo dela. E muito movimentada, agitadíssima. A sociedade romana, ela era composta por pobres e ricos. Na época do Império, havia muitos escravos. Mas os escravos, eles eram pessoas de povos que havia muita briga, muitas guerras. Então, quando o Império Romano ganhava aquele local, ganhava aquele território de algum povo, ele fazia todos os homens mais fortes, os mais jovens, trabalhar para ele como escravo. Então, os escravos funcionavam assim. Se eu ia, conquistava o território, você vai trabalhar para mim como escravo. E os mais ricos eram os políticos, o exército e os advogados. A cultura romana ela é muito rica nessa parte de senadores, de políticos, de governantes e principalmente na parte jurídica. Era muito forte a parte jurídica da Roma, do Império Romano. E as mulheres, o que a gente fazia? Nada, ficava em casa cuidando da criança, do lar, deixando tudo bonitinho, organizado e perfumado. Quem trabalhava eram os homens. Vocês vão ver na página 81 3 personagens. Os senadores, os soldados e quem era pobre eram os artesãos. Então, a economia ficava entre esses 3, os artesãos, com o exército e com os políticos. A cidade da Roma, ela surgiu há muito tempo atrás.
ela foi da época em que Jesus nasceu. Que o império dele começou antes, durante e até hoje. Ainda existe a cidade de Roma toda. Se vocês um dia tiver a oportunidade, quando for grande, visitar Roma, vocês ainda vão encontrar vários sítios arqueológicos contando a história. E ainda hoje, nós temos rico em nossa cultura, a cultura da Roma ocidental. Ela influenciou muito os portugueses, os espanhóis, os franceses, os ingleses, na cultura de religião, da língua latina. Porque vocês podem perceber que o português, o francês e o espanhol, eles são bem similares. Porque a língua latina, ela é a nossa base. Então, o italiano também, o italiano principalmente, né? Roma está na Itália, tem um sotaque parecido. Ali tem algumas palavrinhas que você consegue entender, que dá para dar aquela enrolation e vai. Você consegue conversar com essas pessoas, embramando ali. Porque o latim é muito forte no início das culturas. E o Brasil ele foi colonizado por portugueses. Então, nós temos também um pouquinho da cultura. O catolicismo é muito forte, do Papa, o Padre, pelo nosso mundo ocidental, aqui nas Américas, porque os colonizadores trouxeram isso pra gente. Ali na página 80, esse trechinho aqui, ó, a gente fala um pouco sobre casa de banho, os templos, o fórum, os tribunais. Então, hoje a gente tem isso em nossas cidades. Tem, e vocês vão pesquisar e vão registrar aqui na página 82 para a prof. Basílica, o que seria basílica? É a prefeitura. Então, você vai pesquisar, vai conversar com o papai, vai conversar com a mamãe, com a vovó, com o vovô, com o tio, com o vizinho. Vai ligar aí e vamos pesquisar. As nossas organizações de espaço público, que tem a semelhança com a Roma antiga. Então, a prefeitura, vocês vão dizer aqui, quais são os prédios em que os políticos ficam. Aqui é a Câmara de Vereadores, Assembleia dos Deputados. Tem aqui? Você vai descobrir isso com seu pai e com a sua mãe. Banhos públicos. Hoje em dia, como eu já disse, que normalmente são clubes fechados. Tem algum clube fechado aqui com piscina, academia, quadras de esporte? Termas, parques aquáticos, algo assim por perto. Vocês vão ver se aqui em Gravataí tem fórum, Tribunal de Justiça, aonde que acontece os julgamentos. E é muito importante esse espaço também. E o fórum, existe uma praça principal aqui? Que a praça principal é onde fica geralmente, por conta da colonização, qualquer cidade que você vai, a praça principal tem a igreja matriz católica. Aqui em Gravataí, nós temos uma praça onde tem uma igreja matriz, em que a cidade cresce em volta. Aí vocês vão discutir com seu pai e com sua mãe e vai dizer aí qual é a função, qual é a localização, se tem, se não tem na cidade. Então tem 4 quadros que vocês vão responder, ok? Essa é a atividade, depois vocês mandam a foto
que a prof vai dar uma conferida. Beijinhos, até a próxima aula!